Bom, a gente vai falar de Flamengo e PSG, mas antes, percentuais para a final da Copa do Brasil. Bandeira. Boa pergunta. Ótima resposta. 50-50, 38 rodadas de Campeonato Brasileiro. O Vasco fez 45 pontos, Corinthians 47. Treinadores: Diniz, campeão recentemente no Maracanã de Libertadores, 2023. Dorival chegando a todas as finais de Copa do Brasil. Também se equivalem ali os dois últimos treinadores da seleção brasileira antes do Ancelotti. E dois times que chegam, assim, para mim, muito parelhos. O Corinthians oscilando muito, o Vasco também. Talvez o Vasco tenha feito uma semifinal de Copa do Brasil mais consistente. Mas perdeu por 1-0, o Corinthians perdeu por 2-1, o Vasco venceu por 2-1, o Corinthians venceu por 1-0. O Vasco tem Coutinho, o Corinthians tem o Depay, que são jogadores que não jogam sempre muito bem, mas tem muita condição para resolver jogo. Então, para mim, as duas torcidas fanáticas querendo muito título, a do Corinthians vai fazer uma pressão enorme em Itaquera, do Vasco no Maracanã, para mim, igual, 50-50. Eu acho que os dois chegam muito fortes mentalmente, porque a forma como o Corinthians classificou foi igual ao do Vasco. Teve aquela coisa também que estava para perder nos pênaltis, estava por um pênalti, conseguiu virar, houve aquela comunhão no fim do jogo dos jogadores com a torcida. Foi um negócio assustador. O Vasco, se voltar vivo de lá, eu acho que vai papar essa. Eu vejo, pelo momento, pelo que eu conheço do Diniz, desse contexto de Maracanã, de como estava encantada a torcida do Vasco. O momento do Vasco me parece encantado aí nesse fim de ano. Eu vejo o Vasco um pouquinho acima, por decidir em casa. Eu acho que é 55-45, eu acho que o Vasco é ligeiramente favorito para o confronto. Raíza saiu? Caiu a Raíza? Papa, o que você acha aí de percentual? Tô aqui. I'm here! A Raíza tá lá, bota ela aí na tela aí. Raíza, então, primeiro, vamos lá, Raíza. Oi, Lan, eu acho que é 50% a 50%. Na verdade, vamos colocar aí 51% pro Vasco, porque decide em casa, né? Então, se conseguir sair vivo, isso antes da bola rolar, porque se conseguir sair vivo claro, da Arena Corinthians, né, pode aumentar bastante. Mas antes da bola rolar nesses 180 minutos, vamos botar aí 51% pro Vasco. Papa. 60% Corinthians, 40% Vasco. Vejo o Corinthians mais forte nessa decisão. Eu acho que eles vão se encontrar. O Dorival Júnior é um copeiro danado. Bom demais. Falei com ele, parabenizei, ele agradeceu. É um cara que eu torço muito, sabe? Não pros times que ele tá, mas pra ele. É um cara que eu gosto muito. E eu acho que ele faz um grande trabalho, principalmente em Copas, né? E acho que ele pode conseguir arrumar um pouco esse time do Corinthians ainda, que esse time não se encaixou no ano inteiro, assim como eu acho que oscilou demais. O Vasco e o Corinthians muito parecidos, né? 3 pontos de diferença no Brasileiro. Tiveram anos assim que oscilaram demais em vários momentos, mas eu acho que o Corinthians pode se arrumar mais do que o Vasco. O Diniz também tem o seu jeito também, né? Que em competição assim, em mata-mata, ele também sabe fazer um trabalho interessante. Eu acho que vai ser bem parelho. Até falei 60-40, talvez 55-45 pro Corinthians. Eu dei 55-45 pro Vasco. Garone, você? Pra mim é 50-50. Acho que ninguém chega numa decisão como favorito, porque não tem ninguém jogando mais do que o outro, assim, na minha visão. Ainda que eu acho que o Vasco tenha se classificado, não vou dizer mais tranquilo, porque os dois foram nos pênaltis, mas que o Vasco tenha ido melhor contra o Fluminense do que o Corinthians foi contra o Cruzeiro. Eu acho que a intensidade do jogo do Corinthians e Cruzeiro me chamou mais a atenção do que Vasco e Fluminense. Me agradou mais como jogo. Então, assim, acho que os dois jogaram num nível um pouco mais acima e o Vasco foi melhor do que o Fluminense, na minha visão. Corinthians e Cruzeiro achei mais parelho, até o Cruzeiro melhor em alguns momentos, principalmente nesse segundo jogo. Mas eu acho que é muito equilibrado. O Vasco vai decidir no Maracanã. O primeiro jogo contra o Corinthians é o que para mim vai definir muito do que vai ser realmente a decisão do clássico. O Vasco não joga bem na Neoquímica Arena, mas o Diniz tem jogado bem em Copas, não é só com o Vasco, historicamente. Então acho que é parelho. Para mim é 50-50, dois times equivalentes que oscilaram na temporada. Acho que chega para fazer uma grande decisão. Isso sem dúvida alguma. Para mim, uma baita de uma decisão. 2022, o Fluminense tomou de 3 do Corinthians lá numa semifinal de Copa do Brasil com o Diniz comandando, tá? Só lembrando aqui. Espero que ele tenha aprendido. E ele teve culpa no resultado, ele escalou o Wellington, enfim, aquelas teimosias do Diniz. Mas para mim, o Vasco é ligeiramente favorito por fazer a segunda em casa.